Gente, sabe que eu tava me preparando pra live e aí eu ouvi um áudio de uma cliente minha. Ela falou assim: toda vez que eu fiz escolhas baseadas na minha intuição, as coisas deram certo. E eu pensei, gente, é sobre isso a nossa live. É sobre isso a nossa live. Eu tô fazendo escolhas, ou tô ouvindo a minha intuição, eu tô fazendo escolhas baseadas na minha essência, na minha verdade, naquilo que eu vim viver. Então, primeiro a gente vai conversar sobre isso hoje. E aí depois, no final, se der tempo, a gente vai tirar uma carta do oráculo. Desse oráculo aqui, agora eu tô lá no YouTube também, né? Então eu tô me acostumando a mostrar o oráculo, porque nos primeiros vídeos eu não mostrei o oráculo. Inclusive, oráculo, qualquer pessoa pode ter oráculo, tá? Qualquer pessoa pode ter oráculo, pode ter tarô. E os oráculos, eles são muito bons para que a gente se conecte com a nossa intuição. Seja bem-vinda, Amélia. Acho que é a primeira vez que eu estou te vendo aqui. Seja muito bem-vinda. E então, oráculo ele nos auxilia a gente naquele momento de dúvida, nossa, vou lhe tirar uma mensagem. Não esperem, né, que alguém poste, que eu poste aqui o oráculo. Tenham de vocês também, estimulo vocês a terem de vocês. E hoje eu peguei esse daqui, que eu amo, Semente Estelar. E esse oráculo, ele fala justamente sobre o chamado da nossa alma. Tem inclusive uma tiragem que ele fala do caminho da alma e o caminho do ego. E ele traz essa clareza de por onde que meu ego está tentando me direcionar e por onde a minha alma está tentando me dizer: ei, peraí, volta pra cá, querida, não é ali. Lugares para comprar oráculo. Tem uma loja aqui no... como é que é? Pavão. Eu não vou lembrar o nome agora, mas me mandem uma mensagem, quem quiser a indicação, depois me manda, depois da live, uma DM, que daí eu encaminho pra vocês. Vocês vão pirar. Tem assim, ó, milhares de oráculos lá, e é muito legal a gente abrir e ver qual que a gente se conecta. Existem muitos. Eles são maravilhosos. Bom, vamos lá. Então, quero iniciar aqui trazendo para a consciência que a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Todo momento nós estamos fazendo escolhas. Dito isso, a nossa vida ela é feita de escolhas. Desde a roupa que eu vou vestir, a palavra que eu vou falar, se eu vou em algum lugar ou não vou, o que eu vou comer. E tudo isso tem uma lei, que tem um vídeo que eu falo sobre isso, que foi uma live que eu fiz aqui, lá no YouTube, que são as 7 leis universais. Tem uma lei que é a lei da causa e efeito. Então, o momento da decisão, será que ela é uma causa ou ela é o efeito? Ela é a sementinha que eu estou plantando para algo. Ela é a causa. Então, cada escolha que eu faço, cada decisão que eu tomo, ela pode ser a causa de um efeito que eu vou viver. Nossas escolhas têm muito poder. Então, imagina quando a gente está preso naquele padrão de agradar os outros. Ou quando a gente está emaranhado no nosso clã com alguma lealdade invisível. Aí, inconscientemente, eu tô tomando decisões que são para não desagradar. Decisões que são na busca por fazer o certo. Ó, essa interação da live. Por fazer o certo, mas não o certo de ético, moral, mas o certo baseado nas crenças que eu trago lá do meu clã. Então, vamos supor assim que eu venho das minhas ancestrais, elas decidiram, ou a vida foi conduzindo, enfim, mas elas abriram mão do sucesso profissional para estar num relacionamento. Aí eu não olho para isso. Eu não sei que isso existe lá no meu subconsciente. Essa lealdade invisível, ela tá lá esse padrão, na verdade, tá lá no meu subconsciente. Só que
eu não sei disso. Aí eu começo a tomar decisões estimuladas pelo meu ego, sem eu perceber, que vão me levando a me sabotar na parte profissional, a me sabotar no meu sucesso. Eu começo a não me permitir ser vista, mas o meu relacionamento tá ali. Ou não está acontecendo, mas é como se eu quisesse me abrir para essa área e no meu subconsciente conta essa história de se tu quer ter um relacionamento, então precisa te ausentar aqui do teu sucesso. Então é muito importante a gente ter consciência do conjunto de crenças, dos nossos padrões que a gente traz a nível familiar, a nível da nossa história, pra gente entender também quais são os recursos do nosso ego. A gente vai entender um pouquinho mais disso agora. O padrão de agradar me pega sempre. Imagina assim, tem mais de 7 bilhões, tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Olha que trabalho a gente tentar agradar toda essa galera. Cada um esperando algo diferente, cada um com valores diferentes. É muito importante a gente dissolver essa crença de que nós precisamos agradar. Porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro. Se a pessoa gosta mais de... Vou fazer uma analogia bem besta, tá? Mas se a pessoa gosta mais de cor marrom, então eu vou me vestir de marrom. Essa gosta mais de cor rosa, então eu vou me vestir de rosa. Aí eu fico lá trocando de roupa a cada segundo, cada minuto do meu dia. É uma analogia. Mas peguem isso e olhem para as decisões de vocês, para as falas de vocês. Será que as minhas falas, as minhas decisões, os meus pensamentos, as minhas escolhas, daquilo que eu vou fazer... Agora a gente vai começar ótimo, né? A gente vai... amanhã é final de semana, enfim. Amanhã é final de semana. Não encontrei forma melhor de falar, mas estamos aí chegando no final de semana. E aí é um momento que vem convites. E aí, será que eu tô afim de sair mesmo? Será que eu tô afim de beber? Será que eu tô afim de... Sei lá, às vezes a gente tá afim de ficar em casa, mas... minhas amigas vão sair, elas me convidaram. E aí, daqui a pouco, se tu tivesse ficado em casa, tu ia ser atravessada por um insight, por uma resposta que tu queria receber. Ou tu ia conseguir terminar de ler aquele livro. Mas não. A crença, o meu ego, ele tava no comando. Ele tava lá dirigindo o carrinho das minhas decisões e eu fui percorrer a jornada do ego em vez ali da jornada da alma. Então, tá fazendo sentido pra vocês? Eu sempre esqueço de me apresentar nas lives, gente. Quem não me conhece, me chamo Fernanda Mota, sou terapeuta holística, terapeuta multidimensional. Trabalho com ferramentas a fim de que a gente se alinhe com a nossa jornada da alma. Que a gente viva essa jornada que é mais leve e em harmonia com a gente. Aquela que a gente veio viver e que muitas vezes a gente esqueceu por conta desses padrões e crenças que nós trazemos no nosso inconsciente. Então... E quando a gente olha para um viés metafísico multidimensional, a gente pode dizer assim, que cada escolha cria uma linha do tempo diferente. Cria uma realidade diferente. Quem já fez faculdade e trancou e foi para outro curso e mudou a profissão, imagina se... Ouvi um barulho, é daqui. Achei que era uma buzina. Imagina se tu não tivesse escolhido fazer essa transição. Como é que seria a tua vida agora? Que caminho tu estaria percorrendo? Que pessoas tu teria conhecido? Seria totalmente diferente. Eu brinquei esses dias que eu me vesti toda de branco. Tava indo pra academia e me vesti toda de branco, assim. E eu tirei uma foto e falei... Se existe uma Fernanda, porque eu fiz faculdade de nutrição até o segundo semestre, né? Vi que não era o meu caminho e saí. E se existia uma Fernanda que
que em vez de decidir sair, decidiu seguir aquele caminho. E aí eu brinquei, numa realidade paralela, essa é a Fernanda que tá indo lá trabalhar no hospital na área da nutrição. Então, inclusive, quando a gente fecha os nossos olhos e a gente faz uma visualização de manifestação, então eu me visualizo vivendo aquilo que eu quero, eu tô criando uma linha do tempo, eu tô criando uma realidade. Que se eu estou consciente ao longo do meu dia e não caio nas historinhas do meu ego, nas coordenadas do meu ego, e sim decido agir com a minha verdade, eu vou me alinhando passinho por passinho com essa realidade que eu tô visualizando. Por isso é muito importante a gente visualizar. Não adianta fazer visualização uma vez, não adianta fazer afirmações uma vez. Deixa eu mostrar, acho que eu não consigo virar aqui. Mas eu tenho aqui na minha parede muitos post-its, assim, ó, com afirmações que todo dia eu olho para essas afirmações, todo dia eu repito elas. Todos os dias eu visualizo, tem na capinha do meu celular, quem guarda dinheiro, guarda identidade atrás da capinha do celular, eu guardo a minha lista de manifestação. Ela tá ali. Vez ou outra eu pego e abro, olho ela e agradeço por ela já existir. É muito importante a gente ter essa consciência, já existe, aquela realidade já existe. Nós só estamos nos alinhando com ela. Então, lá no passado, quando eu olhava para a minha lista de manifestação, quando eu tinha descoberto, né, esse mundo, esse universo, eu olhava e me sentia mal. Porque eu pensava, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar nisso? Então é muito importante a gente entender, olhar por esse paradigma da metafísica, do multidimensional, que existe, já existe, são vibrações diferentes. Mas já existe essa realidade que eu quero viver. Assim como existe uma realidade que eu não quero viver e que talvez a que eu esteja acima dessa. Seja melhor que essa. Existe algo que é a frequência, escala de frequências Hawkins. Eu tô esquecendo alguma palavra. Mas é uma escala de frequência vibracional. E existe uma realidade para cada frequência vibracional que nós estamos. Isso é algo que a gente trabalha, que a gente eleva com a mesa cristalina arcturiana, que é uma das ferramentas que eu atendo. Chegam muitas pessoas para mim que elas querem tanto viver os objetivos dela, assim como todo mundo, a gente quer viver algo mais leve, né? Ninguém quer viver desafio, ninguém quer viver o difícil, uma vida travada. Mas elas chegam com essa vontade, elas dizem, Fê, tu acha que a mesa ela vai auxiliar? Sim, meu amor, vamos fazer a mesa. E aí, daqui a pouco, a pessoa ela tá com a frequência, assim, existem 16 níveis da frequência. Ela tá com a frequência lá no número 4, vibrando baixinho. Nessa realidade de uma frequência que tá lá nesse 4º nível, a gente manifesta muito pouco. A gente atrai muito pouco. Porque a gente tá vibrando, às vezes, na raiva, na tristeza, na vergonha, na culpa. Muitas vezes, a crença de que eu preciso agradar o outro, ela é uma frequência da vergonha. Ela é uma frequência da culpa. Porque é um mecanismo do nosso ego de eu vou agradar pra quê? Pra que eu não me sinta culpada, pra que eu não passe vergonha. Isso tudo no nosso subconsciente, a gente nem percebe. Por isso é importante esse mergulho interno, por isso é importante que vocês façam esse momento que a gente faz uma vez por semana aqui juntas, seja feito todos os dias. Tá fazendo sentido pra vocês? Ai, Sabrina, maravilhosa. Saudade. Saudade também, meu amor. Já quer fazer a mesa novamente. Uma honra. Foi uma honra te atender. E será uma honra te atender novamente. E todas que sentirem esse chamado, a mesa nos chama. Tá fazendo sentido?
fazendo sentido. Que bom, fico feliz. Tem várias aqui que já fizeram a mesa, né? Tem umas aí que passaram por grandes transformações. Consigo ver a diferença da Sabrina em janeiro para agora. Muita transformação desde o processo contigo. Ai, que linda. Fico muito feliz. Muito feliz. Me transborda aqui o coração. Gratidão, meu amor. A Karina também, a mesa é maravilhosa. Ai, essas maravilhosas. Fico muito feliz. Thay também, muita transformação. Eu fico muito feliz em contribuir com o processo de cada uma que passa e busco acolher muito, porque essa consciência a gente também precisa integrar em cada célula do nosso corpo. O outro é um outro eu vivendo uma realidade diferente. O outro é um outro eu vivendo uma realidade diferente. Eu sou uma expressão de Deus. O outro é uma expressão de Deus. Quando a gente entende isso, quando a gente integra isso, sério, quem sentir anota essas frases, porque quando a gente integra isso, muitas chaves viram dentro de nós. Se tudo é energia, tudo é o quê? Tudo é Deus. Eu falei esses dias em um atendimento, eu até ia gravar um vídeo sobre isso, não vou me prolongar muito nessa história, mas trazer um resumo, assim. Às vezes a gente tá ali pedindo respostas pra Deus, um sinal pra Deus. Já pensou quantas vezes tu foi a resposta, tu foi o sinal na vida de alguém? Daqui a pouco a pessoa tava num dia meio triste e tu foi lá e deu um elogio, fez um elogio. Tu deu bom dia, tu sorriu e aquilo ali mudou o dia da pessoa. Então isso mostra duas coisas, que nós somos Deus em ação e que quando a gente faz esses movimentos, e quanto mais pessoas fazem, isso é algo científico, porque existe um campo morfológico. Então, se eu começo a fazer um movimento, fulano também começa a fazer um movimento. Inclusive, é uma crença do inconsciente coletivo que a gente não faz diferença. Uma pessoa tomando consciência, duas, três, e aí a gente vai aos pouquinhos. E não precisa que todas tomem consciência. Quando tem uma grande, nem é uma grande parte, tá? Existe, busquem um estudo, quem quiser depois, um estudo científico com macacos, estudo científico do campo morfológico com macacos. Vocês vão ver que alguns mudaram a postura e logo em seguida todos tinham mudado a postura, sem precisar viver os mesmos processos que os outros. Então, quando a gente começa a mudar a nossa postura diante da vida, eu quero respostas, eu quero ajuda. Então, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar outra pessoa a também ter respostas? Como eu posso facilitar o caminho de alguém? Eu quero que o meu caminho seja fácil. Como eu posso facilitar o caminho de alguém? Sentindo essa vibração daqui, altíssima. Ai, linda. Mari também, a mesa é incrível. Uma honra pra mim atender cada uma de vocês. Então, o nosso ego, ele tem uma biblioteca, digamos assim, condicionada. Quando a gente precisa tomar uma decisão, o nosso ego vai lá consultar a biblioteca dele. E a biblioteca dele, ela tem livros dos nossos 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Eu tenho 30 anos agora, né? Fiz anteontem. E a minha, do meu ego, tem até os 30 anos. Tudo o que aconteceu antes. Ah, mas eu quero viver uma realidade que eu nunca vivi. Então eu preciso tomar uma decisão baseada no ego ou baseada na alma? O meu ego ele vai buscar referência nessa biblioteca que só tem livros, documentos do meu passado. E aí o que acontece? Quando eu me baseio em algo do passado, o que será que acontece? Eu repito o passado. Tem coisas que a gente gostou, né? Ah, eu tomei uma decisão uma época que foi tão boa pra mim. Então eu vou tomar essa mesma decisão. E o nosso ego, ele não é mau, tá? Nosso ego não é mau. E também as crenças, elas não são todas ruins. Existem crenças muito boas. Na verdade, tudo é crença.
Existem crenças expansivas e crenças limitantes. São as crenças limitantes que a gente quer dissolver, as expansivas não. Então, às vezes a gente entra num flow meio errado aí, de que a gente precisa acabar com o nosso ego, de que a gente precisa acabar com as nossas crenças. Não, eu preciso escolher as minhas crenças, aquelas que eu vou manter, aquelas que eu vou dizer muito obrigada, mas deu, pra ti já deu, pode ir, tô abrindo a porta aqui. Pode fechar a porta, eu não vou fechar pra ti, pra que tu não volte. E o nosso ego, a gente não pode matar o nosso ego, a gente não pode, nem sei se eu posso falar essa palavra, gente, no Instagram, e depois vou postar o vídeo no YouTube, espero que não, que as redes sociais não me cortem por isso. Mas a gente não pode descartar o nosso ego. Por quê? Porque ele é como se fosse a roupa que eu tô vestindo nessa encarnação. Se a gente descarta ele, a gente fica só a alma, e aí a gente não tá encarnado. Então, o meu ego, ele é a Fernanda, ele tem 1,61 m, ele tem... são as características, mas ele me ajuda a seguir o caminho. E a intenção dele sempre vai ser proteger. Então, quem é que, quando a gente tá perto do fogo, diz assim, não se aproxima tanto? É o nosso ego. Porque ele sabe que se a gente se aproximar, a gente vai se queimar. Só que a gente também aprendeu que alguns... Então, ele quer tentar nos proteger, né? Então, a gente aprendeu que algumas coisas são seguras. Por exemplo, agradar. É seguro. Porque daqui a pouco, lá na infância, eu senti que foi exigido muito, ou senti que a minha criança ainda sente falta da atenção, então ela buscou ser aquilo que ela achava que esperavam, né? Na cabecinha dela de criança, ela acreditou que esperavam dela, daqui a pouco ela tá mais quieta, comportada, não pode fazer bagunça, para ela poder se sentir segura, para ela poder pertencer. Então, toda vez que a gente vai, entre aspas, desagradar, nosso ego liga um alarme, assim. E como se dissesse, isso não é seguro? Não é seguro. E aí, vamos supor que tu te arrisca. Não, mas eu quero fazer diferente. Eu quero ser quem eu sou, independente do que pensem. Porque não faz sentido eu viver uma vida que não faça sentido pra mim. Aí vem depois o quê? O sentimento de culpa, o auto-julgamento. Porque é como se tu tivesse tirado um pezinho pra fora dessa proteção do ego. E aí ele te puxa de volta. Então a gente vai ser testado. Até que a gente consegue sair de vez e se libertar daquele condicionamento. Então também estar consciente, né? A Mari lá no início trouxe algo muito valioso, que é, nossa, essa questão de agradar me pega muito. Ok, então eu vou anotar isso. Essa é a minha zona de proteção. Quando eu estou agradando, eu sinto que eu estou protegida. Meu ego. Só que essa não é minha alma. Então eu vou trabalhar em cima dessa crença aqui. Eu vou olhar para a vida vendo as oportunidades que ela me traz, de eu me arriscar. O nosso ego, ele muitas vezes, ele vai trazer justificativas. Então o ego, ele fica justificando, mas é certo, mas isso é lógico, mas isso é seguro, mas e se der errado? Ai, aqui como tá, já tá tudo acontecendo tão bem, pra que se arriscar? Pra que se expor? Pra que ser vista? Pra que ir pro novo? Tá tudo tão tranquilo aqui, e às vezes o tranquilo, eu brinco que é... Vou fazer essa brincadeira.
às vezes a zona de conforto, ela é aquele lugar quentinho. Só que é aquele monte de BOSTA quentinho. E aí tu tá sentado em cima daquele monte de boss quentinho e tá falando que aquilo ali é o confortável. Mas é um monte de bosta, sai daí. E não um bosta porque é ruim, mas que não é teu lugar. Não é o teu lugar. E talvez tu não saiba qual é o teu lugar ainda. E talvez não vai descobrir agora. Porque o teu papel agora é te arriscar. É levantar a bunda aí. E se arriscar. E nesse se arriscar, pode ser que a gente acerte, pode ser que a gente erre, pode ser que venham desafios. E tudo isso faz parte do teu processo. Porque a vida ela não é sobre a gente acertar, é sobre a gente evoluir. A vida não é sobre a gente acertar, é sobre a gente evoluir. Está passando por isso, lutando com meu ego, minha alma. Consegue diferenciar quando é a voz do ego e quando é a voz da alma, meu amor? Me conta aqui. Isso de que os outros vão pensar, nosso ego, ai que os outros... Inclusive tem uma técnica no Theta Healing, que é uma das ferramentas que eu uso nos atendimentos de reprogramação, que é a gente se visualizar vivendo aquela realidade que a gente tanto deseja viver, e aí se questionar assim, o que de pior pode acontecer? Como que minha mãe vai olhar pra isso? Como que meu pai vai olhar pra isso? Como que meus amigos vão olhar pra isso? E aí o ego vai tentar dizer assim, não, eles vão gostar, eles vão adorar. Mas cava um pouquinho mais fundo. A gente precisa de muita sinceridade com a gente quando a gente faz essa autoavaliação. Cava um pouquinho mais fundo. Observa o que vem de ruim, de negativo. A minha mãe vai ficar sozinha. O meu pai vai se sentir inseguro porque eu tô me arriscando a dar esse passo. Os meus amigos vão me julgar. Observa essas resistências, porque aí entra o poder da lealdade invisível, de a gente querer pertencer, do pertencimento. Eu não sei onde eu ouvi, eu acho que foi hoje que eu ouvi algo assim. Aceita que às vezes a gente não vai pertencer da forma como o nosso ego espera. É que a gente vai ser estranho. Inclusive tem uma carta desse oráculo, vai ser sensacional se essa sair no final, inclusive. Que é abrace a sua esquisitice. Abrace a sua esquisitice. Qual que é o problema de tu ser diferente? Qual que é o problema de tu ser estranho? O ego vai falar que tu é estranha. O meu ego me disse muitas vezes, tá agindo estranho. Não. Mas essa sou eu. Eu sou essa pessoa que vai abrir aqui daqui a pouco vocês vão ver outras terapeutas falando mais sério aqui, né? Eu sou essa pessoa que tô aqui sentada com o pé na cadeira e tô conversando com vocês e vou fazer uma brincadeira no meio da fala e daqui a pouco vou falar rápido demais e vou voltar a falar no meu ritmo. E essa sou eu, não faz sentido e eu já tentei. Porque eu tava inconsciente. Primeira live que eu abri, que toda formal, essa não sou eu, para outras pessoas vai fazer sentido. A autenticidade não é aquela pessoa que é fora da curva, ou que é, sei lá, o que tua mente traz. A autenticidade é a pessoa que é leal à sua verdade. Então, se pra mim ser autêntico é ser formal, por exemplo, então essa é a minha autenticidade. Se pra mim ser autêntico é sentar aqui com uma perna em cima da cadeira, é falar assim, cheia de gestos, essa é a minha autenticidade. Eu preciso ser leal a mim. Eu preciso agradar a mim. E segundo, a Deus. Antes até. Porque às vezes a gente tá sendo leal a gente e na verdade é o nosso ego. Então, a Deus. E quando eu falo Deus, eu não estou falando de um senhorzinho que tá lá fora nos observando e nos julgando se a gente tá fazendo certo ou tá fazendo errado, viu? Falei que esse é meu jeito de falar. Come umas palavras, mas depois as coisas se ajustam.
Não é isso. Tudo é energia, tudo é Deus. Cada célula do meu corpo é Deus. A minha alma é Deus. Então, quando a gente conversa com Deus, quando a gente ora, e eu já falei que acho que foi na live do Poder da Intenção, que tá lá no YouTube. Tem várias lives que estão lá. Quem não assistiu, depois vai lá no link da bio, que tem várias que já estão disponíveis. Então, o poder da oração, a gente ter essa relação muito forte com Deus, com o universo, da forma como tu quiser chamar. Porque quando a gente direciona o nosso dever de agradar com a fonte, azar do que os outros vão pensar. Azar do que o nosso ego tá sentindo de medo, porque perde o sentido. Perde o sentido a gente agir baseado no medo. Perde o sentido a gente agir pra agradar. Perde o sentido a gente agir pra pertencer. E aí teve outra frase que eu não vou lembrar exatamente como ela é. Mas assim, pergunto pra ti. Tu confia em Deus ou numa inteligência superior ou no universo ou no poder do teu subconsciente? Se sim, por que tu não te arrisca? Por que tu não te arrisca? Por que tu não toma decisões ousadas? Porque a gente diz eu confio na guiança. Aí Deus, a fonte, nos convida a dar um salto de fé. E a gente fala não é bem assim. Peraí, deixa eu deixar pra amanhã, deixa eu planejar e a gente vai saindo aos pouquinhos de fininho. E ali atrás tá o meu tapetinho, as minhas coisas tudo organizado, que depois vou viajar, tem uma baguncinha ali atrás. Então, tem uma vez eu ouvi que... Bom, não vou estender nessa história, mas assim... Fortaleçam essa confiança dentro. Fortaleçam a conexão com a intuição. Diferenciem o que é o ego do que é da alma. No início vai ser difícil, vai. Assim como tudo, no início não... O início é novo. No início a gente tá iniciando, a gente não tem prática. Mas todo dia... E peçam, minha alma se comunica comigo. Toque no coração de vocês e se eleve pra mim. Vamos lá então pra parte da alma aqui. Então a nossa alma, ela se comunica com a gente através do nosso cardíaco, através de sensações. Então muitas vezes é um arrepio que vem, é uma sensação de leveza que vem, é um bem-estar. Por mais que venha o medo, por mais que seja desafiador, a gente sente, e pode ser muito rápido, tá? Essa sensação de leveza, ela pode vir e logo em seguida vir todas as preocupações do ego. Mas aquela sensação de leveza, ela veio. Quando uma pessoa finaliza um ciclo na vida dela, que foi muito difícil finalizar, e ela diz assim, tá doendo, mas no fundo vem uma sensação de liberdade. Isso é um indicativo. Pode ser que esteja doendo, pode ser que venha preocupação, mas vem uma sensação de, nossa, isso é leve. Nossa, é uma liberdade. Então a nossa alma, ela não justifica, diferente do ego. Porque o ego tem todos aqueles recursos lá de trás. A alma vem chamando pro novo. Então ela não vai te dizer, olha, faz essa mudança na tua vida, porque lá tá te esperando o teu parceiro ideal, porque lá tá te esperando o teu sucesso, porque lá... Não, ela não vai chegar assim com todas essas informações. Claro, né, pode fazer uma leitura de tarô e vai vir mais clareza, mas porque aquilo ali já tá disponível. Já tá no teu subconsciente. Já tá vibrando no teu campo. Mas ela vai te dizer, vai. E até nisso, daqui a pouco, ela vai te dizer assim, tu vai ver ali, por exemplo, no início do... A gente tá no início do mês ainda, né? Mas no dia 1º eu abri as leituras de tarô. Eu postei nos stories e algumas pessoas
chamaram, assim, logo em seguida, eu quero. Então, a alma, quando viu aquilo ali, sentiu. Ela te indicou aquele caminho. E às vezes é isso, ela não vai te trazer assim, olha, aqui tá a pessoa que tu pediu. Ou aqui tá o sucesso que tu pediu, mas ela vai te dizer o próximo passo. E ela vai te dizer só assim, ó, é isso. Às vezes muito baixinho, vai. Só que ela vai dizer e os ciclos eles vão passando, as oportunidades vão passando. Então por isso é importante, roda da fortuna no tarô, ela diz, abraça as oportunidades que estão passando. Porque elas passam e elas vão. Depois ela volta, mas depois de um tempo. E aí, uma hora ela... Até puxei uma carta aqui junto. Vai e vai. E não quer dizer que ela não vai voltar, mas aí vai vir um desafio. É aquilo que a pessoa sabe que ela precisa seguir um projeto de alma dela, lá no trabalho. Mas ela tá lá no emprego que ela não tá satisfeita e ela não tá se arriscando a trazer esse projeto pro mundo. E a alma vai dando pistas, vai falando, vai falando, vai falando. E ela não escuta, ela deixa pra depois, ela vai adiando. Até que um dia ela é demitida. Então a alma sussurra, sussurra, sussurra até que um dia ela grita. Então um dia ela é demitida. E aí ela pode até sentir aquele, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas no fundo ela sente, isso era necessário. Porque talvez eu não tenha conseguido fazer o movimento antes. Então a vida me puxou. E a gente não precisa esperar chegar nesse momento. Não precisa. A gente pode ir ouvindo antes. A gente pode ir dando pequenos passos. A gente pode ir buscando ajuda. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Karina, continua praticando, meu amor. Vou trazer agora algumas sugestões. Meu maior desafio é lidar com as pequenas resistências diárias, porque estamos tão condicionados no automático que muitas vezes é desafiador estar consciente e ter clareza. É um treino, precisamos ter práticas diárias. É assim como musculação, é assim como aumentar a carga na academia. A gente vai lá, faz um treino com 2 quilos, aí no mês seguinte a gente já consegue subir, elevar um pouquinho, a nossa força vai aumentando. Então tudo é uma prática. E aquilo que eu falei lá no início, a vida ela é feita de escolhas. Essas pequenas escolhas vão criando linhas do tempo diferente. Então não desmereçam as pequenas decisões, as pequenas escolhas. Às vezes é assim, nossa, pra mim, muitas vezes, decidir ir num café, decidir dar uma caminhada na rua, isso abriu um portal. Porque daqui a pouco eu tava lá fazendo essa caminhada e me veio um insight. Ou tava lá num café e só tá? Por exemplo, às vezes a gente tá lá, quem trabalha em casa, tá lá em casa trabalhando, aí tá, nossa, quanta atividade tem pra fazer, tô cansado, já tá numa vibração de querer mudar o ar. Pega tuas coisas e vai pra um café. Tu muda a tua vibração. Só de tu mudar a tua vibração, daqui a pouco tu vai ver, teve uma venda. Daqui a pouco tu vai ver, um cliente te chama. Então, às vezes, a nossa alma tá nos indicando ir pra um lugar ou fazer alguma coisa que não é assim algo que, nossa, vai mudar minha vida fazer isso daqui. Ou tem, sei lá, uma aula de dança. Ah, mas o que vai me acrescentar a aula de dança? Vai mudar a tua vibração. E isso muda tudo. Então, ouvir ter momentos no nosso dia de conexão através da respiração consciente. 5 minutinhos, coloca um alarme no teu celular para parar 5 minutinhos e fazer uma respiração consciente. Meditação é importante demais, meditação. Escrita intuitiva. Ah, nossa, minha cabeça tá uma confusão. Escreve. Escreve sobre o que tu tá sentindo, escreve sobre o que tu tá intuindo. Silêncio. O silêncio, ele é
É nós estarmos abertas para sermos atravessadas pela nossa intuição. Quem já teve um insight lavando louça, tá ali lavando louça, tá tomando banho, não tá ouvindo nada, porque tu está relaxada, tu está em mindfulness, tu está em total presença, focada ali no lavar a louça, focada no banho, não tá preocupada, e aquilo ali pode essa informação, esse insight, ele pode chegar. Então, ter momentos de meditação, e pode ser uma meditação ativa, quanto uma meditação ali realmente sentada, meditando. A oração, precisa ter esses dois juntos, oração. Abrindo o cardápio de orações. Certo, aqui está cardápio de orações. Qual oração você quer rezar? Vocês estão ouvindo? Alexa, para. Rezar contigo é uma alegria que espero. Gente, não sei se dá pra ouvir, mas coloquei ela no mudo aqui agora. Olha, veio até uma oração aqui pra gente da Alexa. Então, tem que ter esses dois, oração e meditação. Porque a oração a gente conversa com Deus, não a meditação a gente escuta. Então, às vezes, a gente tá só pedindo a oração. Tá só falando, pedindo, mas tá parando pra escutar, pra receber a resposta? Então é importante a gente ter esses dois no nosso dia a dia. Ela captou, é. Oração é pra já, vamos lá. Observar o corpo, as sensações do nosso corpo. Então, nosso corpo, ele é uma ferramenta. Às vezes, a gente tá num lugar que tá desagradável, tá ali, sai. Ou protege teu campo, se tu não puder sair naquele momento. Ou pensar em alguma situação me gerou um desconforto, tomar uma decisão, nossa, isso não é leve pra mim, me dá um mal-estar, meu estômago parece que revira. Então, peraí, vou refletir mais sobre essa decisão. Ou ao contrário, essa decisão, por exemplo, né, sentir de fazer uma formação, um curso. Mas eu não sei se eu vou dar conta. Só que me vem uma sensação de, uau, isso tem algo grandioso pra mim. Observa, talvez seja esse salto de fé. Várias formações que eu fiz foi um salto de fé. Algumas eu tinha só crédito no cartão. As minhas primeiras eu tinha só o crédito no cartão. Não sabia como que ia pagar no mês seguinte. Mas veio aquela sensação de, vai, é isso. E eu fui. E o valor veio, e veio mais. E veio um alinhamento com a minha jornada. Então a gente precisa ouvir a nossa alma. E algumas pessoas, elas vão servir como guia. Eu posso estar servindo como guia, como um canal aqui. Mas é a tua alma que vai conduzir e vai te guiar. Vai dizer sim a isso. Ou não, não é isso. Então, meus amores, eu vou tirar agora uma carta do oráculo pra gente. E eu quero trazer uma sugestão. Quem tiver um tempinho pra fazer depois da live ou fazer hoje de noite, escrever uma carta da tua alma pra ti. Com aquela decisão que tu sente que é ela. Ao longo dessa live tu sentiu, é essa decisão, é esse movimento que minha alma tá me pedindo. Pode ser que nesse momento tu já tenha passos que possam ser dados, ou pode ser que não. Mas escreve uma carta firmando esse sim. Porque às vezes o que falta não é o fazer, mas é bancar essa decisão. De falar, ok, é isso que eu quero. Alma, eu tô vendo que tu tá me trazendo essa oportunidade de dizer sim pra essa decisão. Eu decido. É isso que eu quero. Me mostra o caminho. Então escreve essa carta bem intuitiva, da forma como vier no teu coração. Pode começar dizendo, eu vejo que é essa decisão aqui que eu preciso tomar, que é esse caminho que eu preciso seguir. Eu abraço isso. E aí deixa que nas tuas palavras, conversa com a tua essência nessa carta. E guarda essa carta. Para que ela seja a tua âncora. Ou melhor, a tua bússola, né? A âncora, ela não nos move. A tua bússola.
no teu dia a dia, pra tu ler ela todos os dias ou sempre que precisar voltar nela. Tá? Vou tirar uma carta do oráculo. Então, quem puder, nesse momento, feche os olhos, respira fundo. Peço que aqui venha uma mensagem pra gente, dessa egrégora, com um direcionamento para esse momento. O que a gente precisa ouvir. Quem está aqui na live, ao vivo, depois quem vai assistir gravado. O que a gente precisa ouvir hoje? Qual o direcionamento? Uau! Terra interior. Essa carta veio pra gente hoje. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela em pé aqui. Não. Mas tudo bem. Então eu vou ler essa mensagem pra gente. Terra interior. A terra interior, conhecida como Argata, seria um mundo subterrâneo escondido dentro do nosso planeta. Muitas culturas antigas o mencionam em suas histórias. Se diz que alguns seres de antigas terras perdidas, como Lemúria, Atlântida, foram para lá. As tradições hindu e celta mencionam cavernas e entradas para mundos subterrâneos. O budismo tibetano se refere à cidade mística e secreta de Shambhala, que estaria localizada nos Himalaias. Muitos têm buscado pela terra interior no mundo físico, mas sem sucesso. Então o mistério continua. É um lugar que existe no plano físico ou em outro nível de consciência? Há soluções além do que você consegue perceber. Resultados surpreendentes para seus problemas e suas situações. Voltei. Resultados surpreendentes para seus problemas e suas situações. Resoluções que estão de acordo com os melhores interesses de todos os envolvidos. Se você está diante de um obstáculo ou se está se sentindo presa e não tem ideia do que fazer, saiba que existe uma saída. Você sobreviverá a isso e as coisas vão dar certo. Se você está travada, faça algo para movimentar a energia e mudar seu modo de pensar. Tente algo que você normalmente não faria. Logo, você verá que um novo mundo de soluções está disponível. Coisas que estavam previamente além do seu foco vão aparecer. Pessoas prestativas, sinais do universo e apoio, tanto de maneira esperada quanto inesperada, vão chegar até você, mas primeiro você precisa fazer algo diferente para mudar o seu foco e então receber tudo isso. O que você pode fazer para mudar sua energia ou suas perspectivas? Uau! Fez sentido para vocês? Porque para mim, olha, totalmente alinhado com o que a gente conversou aqui na nossa live. Me contem aqui se fez sentido.